Aleluia. Isso me lembra quando nós estamos falando assim, deste jeito, nesse sentido, é na vida eterna. Mas aqui na terra, Deus está tirando você da morte. Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Irmãos, é dura coisa a gente não ser fiel à palavra do Senhor, viu? Não é? É ser desobediente, né? Ser rebelde é uma praga que consome. Quando você não escuta a voz do Senhor, a gente muitas vezes nós não damos conta, não é, pastor? Nós não damos conta do que isto, pastor, não nos traz de consequências. E muitas vezes nós entramos no deserto. Eu sempre gosto de falar isso aqui, já ouvi, você ouve aí também. Eu creio que eu já vi pregadores também falando isso, e é verdade que está na Bíblia, porque tem desertos que a gente entra por nossas consequências, por nossas atitudes, né? E aí a gente colhe as consequências. Agora tem uns que Deus avisa que você vai passar aí por um deserto e você vai passar por ele, vai ser problema. Deserto é deserto. Mas quando você entra pela desobediência, não é? Por não ouvir a vontade de Deus e ir pelo nosso achismo, ir fazer vista grossa, né, com as coisas de Deus e, não, estou cismando que é isso aqui, estou cismando que é ali, e aí às vezes vem um aviso, vai vir um aviso, fala, olha, cuidado, é que você vai entrar num deserto por isso aí, cuidado. E aí lá nós vamos ser tratados, né? Deus vai esperar ali que você... Não é que nós nos arrependemos. Foi o que aconteceu com esse povo, quando tomou decisões erradas, não adorou o Senhor, deixou de guardar os mandamentos do Senhor e tomou outras atitudes, chegando a adorar até outros deuses. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele aguarda, né? Graças a Deus que nós temos um Deus que é tardio em irar-se, mas pronto a compadecer-se. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E o que Ele espera de nós é que nós nos arrependamos, que nós nos voltemos a Ele. O que mostra aqui na Bíblia é o que mostra com o povo de Israel durante suas peregrinações, não é? Durante quando Deus abençoou eles, quando Deus deu vitória, deu a terra ainda para eles, mas perderam a terra por desobediência, foram cativos, depois trazidos de volta quando se arrependeram. Mas para isso os profetas tiveram que suar em oração, jejum, ser presos, ser menosprezados, serem mortos, porque própria Jerusalém, né, próprio povo acaba matando o profeta, não é? Porque não ouve a voz de Deus. E aí o Senhor ele deixa o povo ir cativo. E se você for ver Jeremias 32, eu citei um pouco essa mensagem na quarta-feira passada, quando eu disse que Deus não se esquece de você, não é? E Deus nunca se esqueceu do seu povo, nunca vai esquecer de você, nunca Deus vai esquecer, né, das promessas que Ele fez na sua vida. Amém, igreja? Aleluia. Essa semana ainda estava lembrando, eu falei, meu Deus, lembrei lá mais para trás, de 40 anos atrás, quando ainda tive uma palavra, eu falei, ainda tem coisas ali que eu vou viver. E aí no meio do caminho, no meio da caminhada, Deus ele vai lembrando, muitas vezes, até certas profecias, certas coisas vai acontecendo, e na palavra de Deus, eu não sei você, mas às vezes eu coloco data, viu, na minha Bíblia, não é? De quando uma palavra eu recebo, de uma palavra quando não vem da boca de um irmão, de um pastor, enfim, mas quando eu estou meditando que Deus, né, toca aí e Ele mostra para mim a palavra, eu ponho data, porque eu creio que eu vou viver essas promessas. Amém, irmãos? Então, mas para isso eu tenho percebido, queridos, que luta, que você também tem notado isso, quanto não é uma força que você faz para poder estar, às vezes na igreja, para poder estar aqui na presença de Deus. Eu não digo só vir na igreja, mas até o seu momento do dia a dia, porque você combater o pecado é uma luta tremenda, é todo momento. Isso não é independente de você ter uma boa conta bancária, porque quando o dinheiro nos traz um pouco de, digamos, entre parentes, né,
um pouco de alívio, que você pode entrar, sair, não se preocupar, mas você está sempre propício ao pecado, mesmo nas horas das lutas, das dificuldades, das necessidades também. E é o tempo todo que você está sendo tentado. Todos nós estamos sendo tentados e combatendo o pecado, não é, para que a gente não caia nele e não desagrade a Deus, não dê motivos para que o inimigo entre e comece a nos retalhar e comece a ter legalidade, ter direito. E Deus, não que Ele não nos deixa, porque como Ele fala aqui na Bíblia, né, quando o povo também reclamou em Isaías e falou: o Senhor não está mais nos ouvindo, não está mais cuidando de nós, deixou, e Deus falou: não estou fazendo isso aí não é, minhas mãos não estão estendidas, nem tampouco meus ouvidos tapados para deixar de ouvir, e minha mão para poder deixar de abençoar, mas são vocês que com seus pecados se afastam, depois caem no pecado, porque vocês sabem da lei. O que eu digo? O que eu falo? Adore, glorifique-me, busque, se revista de mim. Não se aparte em nenhum momento, mas parece que quando nós somos abençoados, a gente parece que tem um descanso, que é gostoso você descansar quando você recebe, passa a luta. Eu estou doido para um momento de descanso, mas eu não quero deixar o Senhor não, porque nesse deserto que nós estamos atravessando, que eu estou atravessando, posso dizer assim, Deus sempre está me ensinando, aleluia, e sempre vai nos aperfeiçoando. Essa semana mesmo eu falei: Senhor, eu sei que eu estou aprendendo mais e mais e mais para poder resistir o que vem mais pela frente, porque descanso e paz mesmo está para chegar. Keiber, meu querido, tá no só tira ou um pouquinho na frequência, vê aí, cuidadinho aí para não explodir aqui, tá? Amém? Glória a Deus. Parece que melhorou um pouquinho mais, né? Não está muito perto aqui, tá bom? Então, queridos, eu tenho falado, Deus, Ele nos prepara, Ele nos dá a graça, a gente adquire experiência, só que a gente tem que tomar cuidado com a teimosia, porque depois vem a tentação e você vai teimar de novo, e tem que cair isso aí. Eu costumo falar: tá aqui, Senhor, eu estou na cruz do Calvário, teimosia não, porque Deus, Ele é um Deus compassivo, amém, irmãos? E Ele está sempre de olho em nós, para poder nos dar graça, nos levantar. O que Deus tem para nós é algo maravilhoso, aleluia, está preparado. Eu estou falando isso porque aqui está na palavra, no que eu vou ler aqui, mas em tempos vindouros, em tempo do Senhor Jesus, o que há de vir é muito grande para as nossas vidas, aleluia. Enquanto aqui, eu e você, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nos morremos para o pecado e combatemos ele todo dia, aleluia. E graças a Deus que eu tenho visto como que é questão de nós querermos, viu, irmãos? Não é só de Deus: Senhor, põe em mim um coração, taca em mim. Deus vai pôr, mas eu também tenho que querer, não é? Tem muitas coisas que eu corrijo muito minha oração e falo: Senhor, que eu faça isto, porque o Senhor já disse que aquele que está nele não peca, aquele que está nele vive de vitória, aquele que está nele vence, aquele que busca recebe. Então eu preciso buscar, não é? Então eu falo: eu preciso, Senhor, de um coração, e eu ter isto, eu quero isto, e lutar por isto, porque aí entra uma luta que você fala: mas às vezes eu tenho desejado, eu já fiz isso, eu tenho falado, eu quero fazer isso, mas parece que é uma coisa, irmãos, é uma briga ferrenha. A primeira briga que você tem é com você mesmo. Quando você olha no espelho, quem que você vê na sua frente? Você, né? Já viu aquela historinha? Sabe qual é o seu primeiro inimigo? Muita gente pensa que é o diabo. Ele é nosso adversário, é um dos inimigos muito fortes, mas o primeiro que a gente tem que vencer é nós mesmos. A gente tem que matar cada dia a nossa carne, aleluia, não é? É o que o apóstolo Paulo fala, não é? Olha, diminua eu. A minha oração, o que eu quero é que diminua eu, para que cresça o teu espírito. O que ele está dizendo isso? Diminua os meus desejos, diminua a minha carne, diminua o meu achismo, diminua o meu querer, aleluia. Tem uma música que eu ouvi que ela fala assim, né? Eu quero recomeçar de novo, eu quero viver outra vez, né?
e viver o melhor de Deus, a sua vontade. E eu quero começar assim: o meu direito é não ter direito algum. Eu acho impressionante essa letra, e é verdade, não ter direito algum, não ter, deixar Deus ter o direito sobre nossas vidas. Não que Ele não quer que você tenha direitos, você tem direito. Você tem o direito de ser abençoado, para isso Deus te chamou. Você tem o direito de viver bem, amém, igreja? Aleluia, porque é o desejo de Deus, aleluia. Mas o nosso direito e o nosso desejo, ser da maneira de um homem de Deus, de uma pessoa, filho de Deus, aleluia, amém, igreja? Aleluia. Então, se eu agir na minha vida como cidadão, como filho de Deus, nossa, Deus vai ter um grande prazer em mim, e lutar e buscar isto. Deus vai ter um grande prazer em mim. Se eu agir como um filho de Deus no meu casamento, nossa, que maravilha, como vai ser meu casamento? Porque eu vou agir como um filho de Deus, eu vou deixar as coisas que é do mundo, como o mundo está agindo aí, que hoje em dia a aliança está ficando cada vez mais desvalorizadas, não é? Corrompidas, tá tudo aí meio, tá difícil esse negócio, pecado tá demais aí, não é? Tá demais. Mas se eu agir, esses dias eu olho, irmãos, eu vou dar uma dica aqui para vocês, eu olho, porque eu falo assim, quem tem aliança na mão, os homens casados, olha, aleluia, olha, no dia da tentação eu falo que eu vou honrar minha aliança, eu honro minha aliança. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, meu filho está aqui, minha esposa, ela sabe o que eu falo. Uma vez uma mulher cantou e eu falei assim, tá vendo isso aqui? Eu falei, eu tenho isso aqui, mas eu faço isso. Eu falei, então, eu não tenho falta de nada, porque isso aqui me satisfaz, porque eu tenho uma aliança. Respondi, amém? O diabo é sujo, o diabo é sujo, presta atenção, ele quer roubar a tua felicidade, ele não vai deixar de te atacar, e inclusive ele usa nos momentos propícios, ele sabe como atacar, ele sabe como fazer. Estou dizendo só porque tudo a questão aqui, homem e mulher, acaba em sexo mesmo, porque é assim que Deus fez. Mas tem que ter, não é, o relacionamento em família como filho de Deus. Se o filho ao pai agir como um filho de Deus, que maravilha, que respeito, que educação, não é? Então, se eu agir como filho de Deus em todas as áreas, se eu agir como filho de Deus nas minhas finanças, Deus também vai me honrar, aleluia. Às vezes nós vamos passar por alguns perrengues aí, por algumas lutas, mas você vai agir como um filho de Deus, e Deus, Ele quer testar o seu filho, Ele quer provar o seu filho, Ele quer dar mais para o seu filho, Ele quer saber se o filho está sendo fiel ao pai, para poder ter nas suas mãos, não é? Dar, e nós temos nas nossas mãos as bênçãos de Deus, maiores, melhores, porque é assim a vontade de Deus, amém, igreja? Aleluia, para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Mas o diabo não quer isso. Então há uma luta muito grande, inclusive quando se é pregado as verdades, há uma luta muito grande. Por que os profetas tomaram muito cala-boca e foram ameaçados? Porque eles pregavam a vontade de Deus, eles falavam a justiça, a verdade, e eles abominavam o pecado, transmitiam o que era a lei de Deus, e exortavam. Mas quem mais apedrejava, quem mais queria matar, eram os próprios, da que se diz família de Deus. Porque as pessoas, irmãos, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, não aguentam ver a santidade, não aguenta ver uma pessoa que honra as coisas, aleluia, aleluia. Entrou um cliente uma vez comigo aqui, já um senhor de idade, começou a falar tanta safadeza, e falou, foi onde eu virei para ele e falei, querido, eu sou casado há 27, eu não vivo isso aí não. Eu falei, a questão de ceder, entender. Você sabe que a mulher muda de hormônio? Agora, é justo? Eu não sei, penso eu. Eu falei, né? Eu uso de... Né, eu falo, penso eu. Fui ensinado assim, para mim são princípios. Porque senão é um amor muito egoísta. Eu só quero mulher para ser objeto. Então ela não presta mais, eu pego outra mais novinha porque ela está prestando. Eu falei, oxe, isso aí mais do que provado quando os homens podiam ter mais mulheres aqui na Bíblia para poder se procriar, essa ideia, só dava BO. A maioria é BO, aleluia.
Mas eu estou te falando isso por quê? Porque desejo de Deus é que nós, e Ele nos deu o poder para isso, como filhos de Deus, dominarmos sobre estas coisas. Amém, igreja? Por isso que se eu agir como filho de Deus, eu vou me ceder, eu vou me adaptar. Eu vou em todas as coisas entender o próximo, servir o próximo, suportar as pisadas no calo que o próximo dá contra mim, e eu também, porque eu posso pisar nele também. Mas eu tenho que agir como um filho de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E o desejo que Deus tem, eu quero te mostrar aqui 7 desejos que Deus tem para nós. Isaías 32, verso 37. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e a minha grande indignação. Até a parte A aqui, porque aqui nós temos o primeiro desejo de Deus. Eu quero te falar aqui em Jeremias, como eu disse um pouquinho atrás aqui, que esse povo estava cativo. Nessa passagem, o profeta aqui estava falando, poxa, Deus falou para ele, compra a terra que está em Anatote, só um pouquinho antes, no meio já de tudo ter sido destruído, porque o Senhor já tinha avisado que ia acontecer, porque o povo tinha adorado ao Deus Baal, não é? Tinha se relacionado, entregue crianças ao Moleque, não é? Então, estavam umas coisas e Deus fala assim, eu não ordenei nada disso, esse povo eles viram as costas para mim, mas não viram o rosto. Então assim, esse povo vai lá, faz estatuetas para eles, agora pede para eles ajudar, como eu disse até na quarta-feira passada, quem esteve aqui ouviu um pouco isso, mas na mensagem de hoje aqui, eu quero falar para você desses desejos que Deus tem. Isso, se você ler realmente aqui toda a história, para quem conhece, medita nisso. Como que o povo pisou na bola e Deus, ele abre, ele fala mesmo, ele fala, o povo não atenta para mim, esse é o problema. Esse é o problema. Eu fico pensando como que fica o coração de Deus, não é? E eu tenho orado, e eu falo, Senhor, eu não quero te entristecer. E às vezes quando dá uma derrapada ali, que eu falo, ai Senhor, eu não quero. E se você estiver sensível ao Senhor, irmãos, você vai sentir a tristeza, assim, mas uma tristeza que você tem vontade de falar assim, não dá para fazer isso, não se volta o tempo atrás, mas me perdoa, apaga as minhas transgressões. E graças a Deus que dá para sentir que Deus, quando nos perdoa, Ele cumpre o que Ele fala. Eu esqueço, mas não faz mais. Aprendeu? Errou? Não faz mais. Está escravo aí, está com problema, vamos tratar. Aí eu tenho que buscar tratamento, amém, irmãos? Se você tem, irmãos, algo que não consegue e está há uns tempinhos com isso, e às vezes você tem orado, sabe o que você precisa fazer? Quebrar barreiras. Às vezes você precisa quebrar barreiras assim, sabe? Da timidez, da vergonha. Eu tenho que chegar na pessoa e confessar, porque Deus fala, confesse uns aos outros. Ah, pastor, mas eu confesso a Deus, mas espera aí. Você confessa, está certo você confessar, porque quem vai te perdoar não é o irmão que vai perdoar essa outra falha que nem pisou na bola com você, é uma falha sua, é uma coisa que você está vivendo. Mas irmãos, isso é verdade, porque eu fiz muito isso, em chegar e falar, estou com dificuldade nisso aqui, estou errando. Lógico que isso não é para qualquer pessoa, é para pessoas que estão maior que você. E a maior que você não é que ela não peca, não é que ela está já, não, ela também já passou por isso, ela sabe do que você está vivendo e ela está ali para te ajudar, ela vai te levantar, amém, irmãos? E não podemos esconder, irmãos, as coisas de Deus. A Bíblia fala, não vos enganeis, pois aquilo que semear certamente colherá. De Deus ninguém se zomba, ninguém zomba, porque Ele sabe o que você está fazendo, e o diabo também sabe, por isso que ele acusa a mente, por isso que ele vem em cima e acusa. Mas Deus tem grandes desejos para a nossa vida, amém, queridos? E aí, isto aqui que Ele fala, congregar-vos-ei. Entenda bem isso aqui no texto de Efésios 3.
Efésios, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer, outra hora, no passado, antes disto, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, o corpo, a alma, o espírito totalmente inclinado às coisas da carne e fazendo, vinha no pensamento, fazia, sem controle nenhum. Hoje já é diferente, amém? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga graças a Deus, por causa do grande amor com que nos amou, diga glória a Deus, eu digo, e estando nós ainda, porque para o Senhor é como nós estivéssemos mortos nisso, não é? Para Ele, em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque isto é uma boa notícia, esse é o desejo de nós, é o desejo de Deus para nós, é nos trazer. O que ele está falando? Ele nos resgatou disso. O que ele está falando para Jeremias? Já, Jeremias, eu vou trazer todo esse povo de volta para andar nos meus propósitos. Aleluia. Deus tem propósitos na sua vida. Aleluia. Não é uma boa notícia? Quais são os propósitos de Deus? É de mal? É de peso? Não. É de condenação? Não. São propósitos de nós estarmos congregados, ou seja, unidos num só lugar, com um só ser, o verdadeiro ser adorador, aquele que cuida de nós, aquele que é Pai. Deus, Ele quer que esse congregar é trazer para um lugar aonde você tem repouso, tem paz, tem santidade, não tem falsidade, não tem doença, não tem dor. Aleluia. Isso me lembra quando nós estamos falando assim, deste jeito, nesse sentido, é na vida eterna. Mas aqui na terra, Deus está tirando você da morte. Deu para entender? Ele ressuscitou e junto com Ele nós fomos ressuscitados. Aleluia. Para quê? Porque é óbvio que o nosso corpo, esta vida vai morrer, se nós ainda não vermos o Senhor nos arrebatando. Mas vai morrer, aqui é morte certa, mas não morre a tua alma, o teu espírito. Aleluia. Jesus estava numa festa de dedicação no templo, e os judeus estavam ali, os fariseus, os escribas, e eles perseguiam muito a Jesus, e queriam pegar Jesus em cima de tudo que já estava escrito na lei, não é? E eles rodearam Jesus e começaram a querer acusar, porque o Senhor falava do amor, da justiça, e dizia que Ele e o Pai eram um. E os judeus se tomaram isso como uma grande inveja, tentados por Satanás, cego para as Escrituras, cego para as leis, cego para aquilo que estava vendo. Então, Jesus fala aqui, a partir do verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Você é uma ovelha, você está entendendo? Você é uma ovelha que tem condições de ouvir a voz de Deus. E o Senhor conhece a tua voz. Isto é viver seguro. O Senhor está falando que você não vai morrer, que você está seguro em vida eterna, igreja. Amém? Aleluia. Eu estou seguro, você está seguro em vida eterna. Este é o segundo desejo, né, de Deus. Terceiro desejo: dar-lhes-ei
um só coração e um só caminho. Versículo 39 de Jeremias, ainda 32, que é o texto base, tá? Um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Eu acho que eu pulei um, né? Eu falei do segundo, é o terceiro, desculpa, terceiro desejo, versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Senhor está dizendo o seguinte: Ele quer que você viva somente em comunhão com Ele. Amém? Aleluia. Somente. O Senhor está falando de um amor muito grande. É eu para eles. Sabe quando você ama a mulher e fala assim: você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida? Essas declarações provêm do Senhor, porque o Senhor, Ele fala isso: vocês são meus. Aleluia. Deus nos ama de tal maneira, é muito grande o amor dele, que nós somos totalmente um povo exclusivo para Ele. Você crê nisso, igreja? Por isso que quando o Senhor fala: eu sou o seu Deus, eles serão o meu povo, o Senhor está dizendo isso. Ele falou: vai arrebatar de todos esses deuses, de tudo que eles têm tentado, sofrido tentação, por vezes querendo desistir, largar tudo. Quantas vezes Deus já te ouviu e viu você querer desistir e largar de tudo? Quantas vezes Deus já viu que você já tentou outros deuses, que você já tentou outras coisas? Então o Senhor está falando: quando eu trazer para congregar, quando vier aqui para o meu lugar seguro, eu vou ser o Deus deles, e eles serão o meu povo. O Senhor está falando assim: eles são meus, e maravilhas em cima de maravilhas eu vou fazer para eles. Amém, igreja? Tá. Por isso que é ruim quando a gente anda só, é um perigo enorme, né? Quando você se isola, é um perigo enorme, porque fica difícil depois você achar que você está errado, porque nunca teve ninguém, você nunca se deixou ninguém falar para você que você está errado. E é bom ouvir isso. Eu preciso ouvir assim, que eu estou errado. Sabia disso? Mas nem que eu faça bico, porque Provérbios capítulo 3 vai falar que uma boa correção ao primeiro momento não é agradável, mas ela produz frutos de justiça depois. Viu, queridos? Ela ali já diz tudo. Ninguém, né? A gente não vai fazer uma trombinha porque é difícil, mas isso demonstra, né, o quanto. Mas se eu agir como filho de Deus, eu vou saber controlar minha tromba e vou saber falar: não, é verdade. Porque é uma coisa que a gente vai sentir para provar o quanto nós dependemos de Deus, e se nós não vigiarmos, nós pecamos. E Provérbios também diz: quem é o pai que não corrige o filho? Agora, o pai corrige o filho enquanto ele pode ver o que ele está vendo, não é? Enquanto ele está podendo, enquanto ele tem a rédea dos filhos. Agora, e Deus que nos corrige o tempo todo. Amém? Aleluia. Que não desiste de nós. Aleluia. Porque as correções dele para nossas vidas é para que nós vivamos eternamente congregados, habitando seguro com ele, sendo ele nosso único Deus. Aleluia. E num só sentimento, sendo um com ele. Amém? Glória a Jesus. Esse foi o quarto desejo de Deus. O quinto, com o versículo 40: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Até essa parte A aqui. Esta aliança eterna é o desejo de Deus, e Ele já firmou com Jesus Cristo por nossas vidas, para afirmar o que Ele está dizendo. Eu resgatei esse povo, trago para a congregação dos santos, trago para congregar nos novos céus e na nova terra, trago para viver seguramente, enfim, nesses desejos que Ele tem, os desejos que Ele tem da vida eterna, para nós não morrermos. Amém, irmãos? Aleluia. Então Ele já
nos livrou da morte. Parte B desse versículo: e porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. É o desejo de Deus número 6. É o 6º desejo do Senhor. Porque, como eu estava dizendo, Ele disciplina. Por que Deus está falando, vou pôr um temor? Ele vai estar operando nas nossas vidas com tanto poder e mostrando o quanto Ele é fiel para nós, para que a gente nunca busque outra alternativa e creia somente nele. Amém, irmãos? Você vai ter descanso nas bravas ondas, aleluia, que vem sobre sua vida, porque o Espírito Santo vai estar com você. Aleluia, glória a Jesus. Você vai passar pelos vendavais nos desertos, porque o Senhor vai estar com você e você vai resistir ao deserto. Você vai passar, por isso que está escrito, o sol não vai te consumir no meio do deserto, e também nem o inverno, nem o frio, nem os bichos ferozes que há no meio do deserto vão te também atacar, porque o Senhor estará com você. Naquele passado foi uma coluna que Ele colocou de fogo, aleluia, à noite e de dia uma nuvem. Ele protegia o povo o tempo todo. Vai ser assim hoje com você. Ele não precisa descer uma coluna, Ele já está com seus anjos ao seu redor no meio desse deserto. Ele vai te sustentar. Os corvos vão trazer comida para você no meio do deserto. As águas vão estourar no meio do deserto e vai poder te saciar a sua sede, porque você sabe que você está atravessando esse deserto na vontade de Deus. Amém, igreja? Você vai provar milagres. Aleluia. Lembre, eu vou passar, não vou ficar. Se eu ficar é porque tem alguma coisa que eu preciso mudar. Aleluia. Ai, pastor, mas será que eu não errei? Estou ficando, está há muito tempo já nessa situação. Calma, tudo tem o seu tempo. Examine-se. Porque quando há perdão de Deus e não temos culpa no cartório, né, aquele negócio, a consciência está tranquila, né? Aquele ditado que se fala, eu ponho a cabeça e deito no travesseiro e deito em paz, que não tem nada me acusando. Agora se tem alguma coisa assim, pim, 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 aí você tem que rever. Amém, igreja? Aleluia. 7º e último desejo. Está aqui no versículo 41. Alegar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Aleluia. Salmo 16, versículo 3 fala que eis aí os meus santos, aqueles a quem eu me comprazo. O Senhor tem alegria em você quando você o honra. Aleluia. O Senhor tem alegria. Ele te formou, Ele te deu a vida, Ele tem alegria em você. Deus não tem tristeza por você. Só tristeza quando a gente não se volta para Ele. Mas a alegria Ele tem para nós. Amém? Ele vai se alegrar. Ele quer ver você abençoado e você honrando. Nós honrando ao Senhor, isso Ele se alegra em nós. Fugindo do pecado, isso Ele se alegra. Ele vai se alegrar em nós. Amém? E se eu perguntar aqui, né, quantos não quer que Deus fique alegre com a gente? Uma vez você sabe que Deus responde, e responde mesmo, porque eu fiz uma seguinte oração: Senhor, eu estou te agradando. Não falei para ninguém não. E um dia, num certo lugar, pegou o profeta e falou: então, Deus está se agradando de você, sabia disso ou não? Ele está se agradando disso que você está fazendo, porque eu estava fazendo uma determinada campanha e eu falei: se isso está te agradando, eu também estou te agradando. O Senhor usou lá, trouxe o profeta e falou: eu estou me agradando, estou me agradando. Essa veio pelo profeta. Mas quando você faz a vontade de Deus, eu lembro daquele versículo que veio agora na minha palavra, lá em 1 João, quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, e sabendo que é da vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele faz. Ele nos ouve e Ele faz. Amém? Aleluia. Então, se é da vontade de Deus, lógico, então eu vou deixar Deus alegre. E é isso que Ele tem para nossas vidas, esses desejos.
E nada melhor do que a alegria do Senhor com nossas vidas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.